Olá, querido, graça e paz. Que bom, mais uma vez, e desta vez nós estamos no nosso penúltimo vídeo dessa série, que é a primeira série, falando sobre a visão celular, modelo dos 12. Estamos dedicando esses 6 vídeos, porque nós estamos no penúltimo, logo nós estaremos chegando ao final. No próximo vídeo nós finalizaremos a nossa tarefa nessa primeira série, falando sobre a visão celular e sobre consolidação, que é uma área extremamente importante. E nessa vez, nesse 5º vídeo, nós vamos falar desse assunto tão importante, que é tratando e cuidando dos frutos colhidos. E nós vamos dimensionar aí a visão para a nossa rua, né? O nosso bairro, e falando sobre a nossa célula, que é a nossa finalidade, estabelecimento de células, crescimento das células, e isso é importante. Esse trabalho é um trabalho importante, do qual a Igreja do Senhor Jesus deve se ocupar com essa missão, de fazer discípulos e alcançarmos vidas para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor no que diz respeito a este assunto tão importante. Logo aí no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 11 e 12, nós encontramos uma passagem muito especial, muito linda, né? E que diz exatamente isso: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Provérbios 5, ou seja, 24, versículo 11 e 12. Não é uma verdade isso? Uma vez preenchidas as fichas da consolidação, lembra que no vídeo 4, vídeo passado, nós falamos sobre o preenchimento das fichas de consolidação, e essas fichas são repartidas com a equipe de consolidação designada para fazer o trabalho de consolidação, aquele grupo ou aquela equipe que é designada para fazer o trabalho de consolidação. Pois bem, os bebês espirituais, que são os consolidandos, aquele grupo de novos convertidos que estão em fase de tratamento, de consolidação, para ser mais específico, dentro do termo e do assunto que nós estamos tratando, na verdade serão designados para as células, onde receberão tratamento adequado para o seu crescimento no corpo. Então nós sugerimos a criação de uma central de consolidação. Na nossa comunidade, a comunidade evangélica Ministério Apostólico Ágape, nós temos a nossa central de consolidação da igreja, né? Podemos chamar de CCI, Central de Consolidação da Igreja, né? Com pessoas que são voluntárias, que receberão as fichas e farão distribuição para as células ou as redes ministeriais. Essa equipe, ela precisa ser treinada, ela precisa ser bem orientada. Essa equipe, ela precisa ser instruída. Vamos ler ainda um texto muito importante, nesse mesmo slide que nós vimos ainda há pouco, com esse texto de Provérbios 24, 11 e 12, nós temos um texto muito importante aí em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 2 a 3, que diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, porque por ele, ou seja, por ele, vades crescendo, se é que já provastes que
que o Senhor é benigno. Em uma outra versão, esse mesmo texto está assim: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para que por ele vades crescendo para a salvação, se é que já provastes, né? Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Querido, como é importante o trabalho de consolidação, nós temos visto isto nesses 4 vídeos anteriores, né, dessa série, e nesse 5º vídeo nós vamos estar finalizando ou fechando mais uma etapa, né, a respeito da importância. E aí nós vemos a necessidade de ter uma equipe, que é a central de consolidação. E nessa central deve haver uma linha telefônica para contato no máximo de 72 horas após a decisão do novo convertido. As fichas, como nós também vimos no vídeo passado, elas deverão ser distribuídas e arquivadas, e quando for constatado o fato de a pessoa estar sendo bem consolidada, fazer constar esta informação na ficha. Ou seja, essa ficha ela não deve ser esquecida, preenchida e deixada para lá. Não, ela é uma ficha de anotações, para que você, consolidador, possa fazer as anotações da evolução, de como está progredindo o trabalho de consolidação e como que esse novo crente, esse bebê, né, um crente novo espiritual, está evoluindo. É como se fosse uma ficha de diagnósticos, né, como no hospital, por exemplo, na maternidade, né, para ser mais coloquial ainda, dentro da condição de bebê. Ali o médico, o pediatra, os enfermeiros da pediatria, do berçário, eles vão anotando, né, o desenvolvimento daquele bebê desde o seu nascimento, né? Iniciou a amamentação, etc., e vai por aí. E assim também deve ser na ficha de consolidação. Essa discussão se fará levando em conta a existência de uma célula, que é uma célula mais próxima da casa desse novo convertido, e aí nós temos uma distribuição dentro do critério de cada ministério, uma distribuição que pode ser uma distribuição das células mediante a consideração geográfica, né? Então, uma célula mais próxima desse novo convertido. E em algumas ocasiões chegarão pessoas que moram em bairros que não têm células. Isso é possível. Então, esta pode ser a oportunidade para abrir uma nova célula naquela localização. Vamos iniciar, então, uma nova célula. Quem cuida disso tudo? A central de consolidação, ou seja, o Ministério de Consolidação, que é responsável para ver, né, esses detalhes, para servir de apoio e orientação ao Ministério Geral da Igreja. Então, cada pessoa, na verdade, levando em consideração que cada pessoa é muito importante para o reino. Por isso, devemos realizar esse trabalho com muita responsabilidade, pois a ficha não deve ser vista apenas como um pedaço de papel, mas como a representação de uma vida que é muito preciosa para Deus. Uma das mostras de quão importante é cada alma para Deus, nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 10, né? Como nós podemos ver aí nesse slide, que diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai
a rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Importante nós vermos esta colocação, né, do próprio Senhor falando a Ananias. E Ananias imediatamente ele responde ao Senhor. Nesse texto nós podemos identificar as indicações dadas por ele para que Saulo fosse visitado. Saulo deveria ser visitado. Dava o endereço exato: Rua da Direita, casa de Judas, cidade de Damasco, e a gente vê o quanto é especial, né, uma alma. E quando acontece de uma decisão, nós precisamos olhar com a mesma visão de especialidade, né? Olhar como é especial uma alma. É uma alma para o Senhor, é uma vida para o Senhor. E não deve pairar dúvidas em nosso coração. Também há um registro sobre a pessoa a qual ele confiou o cuidado desse novo convertido que era Saulo. Nós podemos olhar para este cuidado e fazer assim: como que nós devemos desenvolver esse cuidado? Primeiramente, nós vamos falar sobre a fonovisita, que é uma das iniciativas de zelo, de cuidado com as vidas, né? E o que é a fonovisita? A fonovisita é uma visita. Como? Através do telefone, ou seja, uma visita telefônica. Daí a aglutinação dos nomes, né, que gerou aí fonovisita. É uma visita telefônica própria do ganhador de almas. Por isso, deve ser feita com eficácia e enfocada, sempre em benefício do novo convertido. O telefone é um meio de agilizar as comunicações e nós podemos contar com esse instrumento para engrandecer o reino de Deus. Na época de Paulo, se empregavam as cartas, tanto para conhecer a situação espiritual e pessoal dos convertidos, como também para aconselhá-los e para exortá-los. Então nós vemos aí que era usado não a forma da fonovisita, como nós chamamos hoje, e temos essa ferramenta, né, que substitui as cartas, que eram exatamente o ponto culminante, a forma de como eram alcançados os novos visitantes. Vejamos. Parei aqui para beber uma aguinha. Mas olha só, o propósito da fonovisita. Qual é o propósito da fonovisita? Gente, o que nós podemos imaginar como propósito da fonovisita? Primeiramente, a fonovisita tem como propósito reconfirmar que estamos levando a sério a decisão do novo convertido ao lado de Cristo. Segundo, o propósito da fonovisita também é para mostrar que estamos com um interesse genuíno pela pessoa e por sua necessidade. Depois, também, nós podemos ver que um dos propósitos da fonovisita é para ganhar a confiança do novo convertido. Também para deixar a porta aberta para realizar a visita presencial. A primeira visita, quando o consolidador ele vai bater na porta do novo discípulo e está fazendo não mais a fonovisita, mas agora a primeira visita presencial.
É necessário nós vermos as questões relacionadas a esta visita telefônica e nós precisamos saber como preparar a chamada telefônica. Primeiramente, orar antecipadamente, pedindo que encontre favor e graça diante da pessoa. Não custa nada. Você, como um bom consolidador, parar e orar pelo seu trabalho da fonovisita. Orando antecipadamente, a gente pode pedir ao Senhor: Senhor, prepara o coração dessas pessoas ou dessa pessoa a quem nós vamos fazer contato por telefone nisso. Prepara o coração para que haja favor, graça do coração dessa pessoa e que ela perceba que nós estamos verdadeiramente interessados em tratar dela. A segunda questão relacionada à preparação da fonovisita, ou chamada telefônica, é buscar o local apropriado. Caso haja necessidade emergencial de um aconselhamento através do telefone, procure um lugar apropriado, onde não há ruídos, não há barulhos, não há interferência de outras pessoas que estejam falando no mesmo ambiente, né, para não trazer desconforto. Isso é muito importante. E depois, é necessário também, na preparação da chamada telefônica, um planejamento, ou seja, é necessário que você esteja planejando o tempo, sendo o mais objetivo possível para que a pessoa não se sinta incomodada. Claro que você, inteligente, consolidador, percebendo que é um horário das refeições, você não vai procurar fazer uma ligação no horário das refeições dessa pessoa. Também, se você sabe, conhece o horário de trabalho, se ela está no ambiente de trabalho, pode ser muito difícil você conseguir falar com essa pessoa no horário em que ela estiver no trabalho. Procure um horário, então, favorável, um horário mais neutro, que seja mais próprio, né? E aí você vai realizar a fonovisita. Realizando a fonovisita. Ligou, a primeira coisa é a sua saudação, evidentemente. Bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, graça e paz. Deve ser feita de forma amável. Quando falar com um novo convertido, identifique-se como integrante da igreja a qual você pertence. Em seguida, você vai iniciar a conversa. E nesse início de conversa, você deve ter uma conversação amena, tranquila. Conte que tem orado por essa pessoa e por suas necessidades e quer saber como a pessoa está. Depois, é uma avaliação da condição espiritual. Pergunta a essa pessoa sobre o que achou da reunião, ou seja, do culto, onde ocasionou a sua decisão e sobre como está se sentindo em relação a Deus desde que visitou a igreja. Posteriormente, marque uma visita. Acerte lugar, dia e hora para uma visita presencial. Apresente alternativas. Pode ser na casa da pessoa, pode ser numa lanchonete, numa sorveteria, etc. Evite marcar a primeira visita na igreja, a não ser que a pessoa prefira. E por último, no fechamento da realização dessa fonovisita, ore por ela. Sempre termine orando, conforme a direção do Espírito Santo. Ore por ela,
interceda a Deus por ela. Agora vamos à visitação. Marcada a visitação, que é o nosso objetivo, por continuidade do trabalho da Central de Consolidação ou do Ministério de Consolidação, nós vamos à casa dessa pessoa pela primeira vez. Os objetivos, na verdade, são estabelecer um contato mais próximo com o novo convertido, apresentar o interesse genuíno que temos pelo novo ser em Cristo e por sua vida. Fazer com que o novo convertido sinta-se amado, consciente que agora tem uma nova família de verdade. Também é o objetivo sondar o que ele pensou ou o que ele sentiu na igreja. E finalizando essa visitação, você deve então encaminhar o novo convertido, esse discípulo novo, a uma célula. Encaminhe-o a uma célula. Leve-o a uma célula. Não é? A visitação, ela depende de uma preparação. Então, preparando para a visitação, primeiramente, ore antes de estabelecer o contato para a possível visita. Depois, contacte a pessoa e explique o seu desejo de conhecê-la. Melhor é você estar preparando esta visita, dando conscientização a esta pessoa da sua importância, e então você deve conectar-se à pessoa e explique o seu desejo de conhecê-la melhor e orar por suas necessidades. Acerte a data, o horário desta visita, buscando ser pontual, não se atrase. E, se possível, levando uma pequena lembrança para aquele que você for visitar. Isso marca muito. O consolidador chegar na primeira visita e levar uma lembrança, por mais simples que seja, mas isso é fundamental para marcar aquele primeiro encontro. Prepare-se espiritualmente para ministrar sobre a necessidade da pessoa mencionada na ficha de consolidação na qual você vai visitar, ressaltando as promessas bíblicas que garantem vitórias. E, por final, na preparação para essa visitação, ore com seu companheiro de visitação e nunca vá sozinho. No livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 5, nós encontramos o seguinte: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. É muito importante você preparar a visita de uma forma inteligente, de uma forma coerente. Você fez a preparação da visitação e agora você estará realizando a visita. Então, querido, é necessário que você atente para se programar para apresentar-lhe da melhor forma possível, cuidando da sua apresentação pessoal. Ao encontrar-se com a pessoa, siga os seguintes passos. Número 1. Apresente-se e apresente o seu companheiro de visitação. Seja o mais agradável possível. Número 2. Explique a razão da visita. Fale sobre a decisão que a pessoa tomou e tente entrar na questão do problema específico que fora mencionado. 3. Compartilhe
as passagens bíblicas específicas sobre as necessidades dele de forma rápida e objetiva. 4. Após a ministração, ore pela pessoa. 5. Apresente os programas da igreja e convide-o motivando a participar dos eventos ou simplesmente ir à reunião da célula. Interessante que você siga esses passos, porque ao seguir esses passos, você vai assegurar ou garantir o sucesso da visita. Tenha cuidado com a apresentação pessoal. Lembre-se que você está representando a imagem da sua igreja e de Deus. Enquanto embaixador seu, ou embaixador de Deus, que você precisa estar zelando, cuidando da sua apresentação pessoal. É de forma muito interessante que você tenha estes cuidados. Fale e escute. Dialogue ao invés de pregar. Desta forma, o visitado se sentirá com liberdade para falar dos seus problemas. Evite gesticular próximo à pessoa visitada. Não discorde do seu acompanhante, pois isso não estará gerando boa impressão ao novo convertido. Seja pontual, tanto na chegada quanto na saída. Seja objetivo. Não vá em horários de refeições. Se o visitado tiver pressa, acerte para outro dia. Leve consigo alguns folhetos ou literatura para o visitado. Isso é muito importante. Agora nós vamos ver as diretrizes para uma segunda visitação. Essas diretrizes, como por exemplo, ao fazer a segunda visitação, devem ser aproveitadas e o momento certo serem compartilhadas com a pessoa visitada. Algumas verdades que precisam ser compartilhadas com o novo discípulo. Verdades estas que precisam ser relacionadas ao reino de Deus. Número 1. Fale sobre a questão do perdão, dizendo: perdoados estão os teus pecados. A Bíblia apresenta a vida em que vivíamos, totalmente escravos do pecado. Quando aceitamos a Jesus, recebemos a redenção e nos tornamos servos de Cristo e da justiça divina. Mas agora nós temos um texto importante do qual nós precisamos abordar e falar ao novo convertido, que é o texto que nós encontramos em Romanos 6, 17 e 18, que diz: mas graças a Deus, porque outrora, antes, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, conforme nós encontramos aí no livro de Romanos, no capítulo 6, 17. Eu vou ler exatamente como está aí no nosso slide, que diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei em cidades de samaritanos. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Amém? Que coisa maravilhosa esse texto, não é? E também nós encontramos em João 8,34, também encontrado aí no nosso slide, dizendo o seguinte: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A Bíblia apresenta a vida em que vivíamos totalmente escravos do pecado. Lembre-se disso. Enfatize isso. Use esses textos para que você possa esclarecer a este novo discípulo o quão importante o processo do novo nascimento, o período que ele estava vencendo, o período em que ele está vivenciando nesse momento. Dizendo do seu pecado, ou do poder de Jesus Cristo em nos tornar ou nos fazer filhos de Deus. O que ele era e o que ele agora é em Cristo Jesus. Olha aí ainda em Colossenses 2, versículos 13 e 14, que diz assim: e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Importante, muito importante que você possa estar compartilhando com o novo crente estes princípios importantes, falando dos pecados que são perdoados, né, os pecados que foram cancelados pelo poder da cruz. Fale também agora sobre a condição de ser uma nova criatura. Nós olhamos para Colossenses, ou melhor, Coríntios, capítulo 5, versículo 15, e nós vamos ver o quanto esse texto pode nos ajudar a dar uma incrementação ainda maior ao assunto que está sendo tratado, falando agora sobre o ser uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Você pode dizer que hoje, o passado não tem mais domínio sobre você, novo convertido. Pois na sua vida tudo se fez novo a partir do momento em que você tomou a nova decisão de servir a Cristo. O apóstolo Pedro, aliás, fala dessa nova vida com as seguintes palavras. Vamos ver no livro de 1 Pedro, na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 23, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Podemos tomar essa palavra e anunciar as boas-vindas, dele a uma nova vida, pois hoje tudo se fez novo. E mostrar a esse discípulo também que Deus o ama. Está aí no texto de João 3,16, um texto muito conhecido, que nós, ao lermos, nós encontramos estas palavras: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que o apóstolo Paulo também nos registra na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, quando nós encontramos esta palavra: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Da mesma forma, o apóstolo ele enfatiza o interesse, o amor de Jesus Cristo, que é suficiente para transformar a vida de todo aquele que declara Jesus como seu Senhor, e você pode passar essa informação ao seu novo consolidando. É necessário que você enfatize a esse novo crente que ele é filho de Deus. Olha, você é filho de Deus. E olhando para Romanos 8, no versículo 14 a 17, nós vamos encontrar esta afirmativa, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque todos os que são gerados pelo Espírito de Deus, esses são feitos filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Glória a Deus! Que texto maravilhoso! Que importante você estar vivenciando esses momentos com o seu novo discípulo e passar essas verdades tão enfáticas, né? Mostrando a ele também que existem 3 inimigos dos quais ele precisa vencer, conforme nós encontramos no livro de Romanos 13 e 14, ou 13, capítulo 13, versículos 13 e 14, lido ainda há pouco, mas também podemos enfatizar o que a palavra do Senhor diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4. E você vai perceber que no versículo 13 e 14 de Romanos 13, fala de um inimigo, que é a carne. E em 1 João, fala de outro inimigo, que é o mundo. E mais a seguir, quando nós podemos desfolhar a Bíblia para Tiago, capítulo 4 e 7, nós vamos ver que nós vamos encontrar o terceiro inimigo, que é Satanás. Vamos ver o que diz aí o livro de 1 João, capítulo 5, 4, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quem é que vence esse segundo inimigo, que é o mundo? Quando nós nos colocamos na condição de filhos de Deus e vencemos o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos ter fé para estarmos vivendo uma vitória constante sobre este segundo inimigo. E o terceiro inimigo, sendo Satanás, que deve ser enfatizado ao seu novo discípulo, é importante que você leia o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, quando nós encontramos a fórmula de como vencer, ou a forma de como vencer este terceiro e terrível inimigo, que é Satanás. Dizendo o apóstolo São Tiago desta forma: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos, nós temos então a oportunidade para mostrarmos ao novo discípulo que ele tem 3 inimigos: a carne, o mundo e também Satanás. Você deve, nesta visita, mostrar-lhe que há uma necessidade de se
estudar a Bíblia. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 4, nós baseamos esta afirmativa, quando diz aí o evangelista o seguinte: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observar que Jesus, ele usou a palavra. E para usar a palavra, necessário é que nós a conheçamos. Assim como o corpo, a alma e o espírito também precisam de alimento, e é este o alimento que nós necessitamos, ou seja, a palavra de Deus. Você deve também, nestas visitas ou nesse trabalho de consolidação, você deve desenvolver uma vida de oração constante como consolidador e também mostrar ao seu novo discípulo o quanto é importante você estar orando tanto quanto ele deve estar também orando. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 2 e o 8, nós encontramos assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade. Você deve mostrar o quanto é importante para o seu novo discípulo estar orando. Você deve ser o primeiro exemplo, a primeira referência de como deve-se orar. Não perca tempo, não é? Não deixe passar a oportunidade de você enfatizar a necessidade da oração. Antes de tudo, é esta exortação que é feita de Paulo para Timóteo: orações, intercessões, sabendo que a oração é o elo da ligação entre a palavra e o céu, entre a terra, entre o homem e Deus. Vamos mostrar que Elias, ele também orava. O profeta Elias, ele também clamava a Deus. Elias era um homem semelhante, diz aí Tiago 5, versículos 17 e 18, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós somos sujeitos. Mas ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha só o que diz o texto em Tiago 5, versículos 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Quando você ora, você está dizendo a Deus que não pode lutar e vencer sem o auxílio dele. Deve ser passado também para o seu novo discípulo a questão da fidelidade. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, é o texto que está aí também demonstrado nesse slide, que diz assim: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Querido, aí a vida que você vivia era de infidelidade. E a infidelidade proporciona inimizade contra Deus. Mas uma vez que nós o aceitamos como Jesus Cristo, nós fazemos as
pazes com Deus. Nós voltamos à condição de ter essa amizade, ou devemos fazer de tudo para mantermos esta amizade. E não existe outra maneira de sermos amigos de Deus sem sermos fiéis ao Senhor. Isto é o que a Bíblia diz de andar conforme o mundo, ou seja, a infidelidade. E alertando-nos sobre isso, Paulo diz no capítulo 12, versículo 2 de Romanos: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, deve ser o nosso interesse sermos amigos de Deus, amigos do Senhor, amigos absolutos de Deus. É o que nos orienta a palavra do Senhor. Viver em comunhão com Deus é algo tão importante. E nossa vida, a bênção sobre nós vai sempre depender de estarmos andando em fidelidade com o Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, nos diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como é importante observar isso. Devemos estar sempre apercebidos da necessidade de estarmos andando com fidelidade ao Senhor. Você precisa de comunhão. Essa deve ser a orientação também dada ao seu discípulo. A partir de hoje, você fará parte de uma célula, na qual será acompanhado com muito amor. Você conhecerá várias pessoas com as quais se relacionará, e essas serão os seus irmãos espirituais. Não pode se deixar para trás, não há como deixar para trás esta verdade que precisa ser transferida para que o seu novo consolidando, novo discípulo, ele possa entendê-la. Não deixemos de congregar, diz a palavra, como é costume de alguns. No livro de Hebreus 10, 25, aí está: não deixando as nossas congregações, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? O dia do Senhor. Também, no livro de 1 João 1,7, nós vamos encontrar uma verdade maravilhosa que precisamos passar para o novo discípulo. Diz aí em 1 João 1,7: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Meu querido irmão, amigo, consolidador, nós estamos vivendo esse momento, que é um momento de conscientização de uma vida, que é um momento de vitalização, para que essa nova vida possa seguir em frente, andar em passos largos, em passos gloriosos, para uma vida nova. E nós então precisamos nos basear na palavra de Deus, lendo constantemente, orientando aos nossos novos discípulos a respeito de como andar com Deus. Observe que em Romanos capítulo 12, versículo 10, nós vamos encontrar um texto muito importante que deve ser uma referência para nós. E quando esse novo discípulo for orientado a ir à célula, e ali mostrado que ele será tratado em amor,
Leia Romanos 12:10, dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra cada um, para que nós possamos ter crescimento, possamos viver uma vida de ousadia. Então agora, observado esses pontos importantes, você deve dizer ao seu novo discípulo: você já tem motivos para dar testemunho de Jesus. Você é uma nova criatura. A partir de hoje, fale aos outros o que Jesus está fazendo na sua vida. O seu testemunho mudará a história também de outras pessoas que, como você, hoje está passando por um processo de transformação. Essas pessoas a quem você testificar a respeito de Jesus também estarão passando por esse processo, submetidos a esse processo do novo nascimento. Chegamos ao final desse quinto vídeo da primeira série, quando nós temos falado aqui sobre consolidação. Finalizando esse assunto, no próximo vídeo, ou seja, no 6º vídeo dessa série, nós vamos estar falando sobre o consolidador propriamente dito, como um conselheiro. Eu aguardo você, te espero no próximo vídeo, o último vídeo dessa série. Shalom, Adonai, graça e paz.